angústia, ansiedade, depressão, medo. Por um acaso você está passando por isso? Então, fica até o final do vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Quero compartilhar contigo a minha vivência em relação a isso, tá bom? Se você não me conhece, eu sou o Jaime Cristóforo e sou empreendedor. Nós temos esse canal onde a gente compartilha semanalmente vídeos falando, né, das experiências, das vivências, do que acontece no dia a dia. E aqui a gente coloca o que a gente vivencia. E hoje eu quero compartilhar uma vivência minha. Quer conhecer um pouquinho mais da minha história? Na descrição desse vídeo aqui vai ter um link onde você vai ver meu primeiro vídeo e a gente fala um pouco mais sobre isso. Tá bom? E antes de qualquer coisa, compartilhe aí o vídeo, dá um joinha, curta, quanto mais curtida, se inscreva no canal, quanto mais inscrito, quanto mais você curtir, né, mais pessoas a gente vai poder chegar e contribuir, quem sabe, de uma forma ou de outra. Bem, vamos lá. Até para não estender muito nesse vídeo. Os dias nem sempre são como a gente programa, né? Se você acompanha um pouquinho da minha história, né, nós temos passado por um processo de reconstrução financeira e passamos também por um processo de reconstrução familiar nesse meio tempo. E a gente imagina que a partir do momento que você começa a fazer as coisas, tudo vai acontecer como você planejou. E elas não acontecem. Elas não acontecem com um método, elas não acontecem com uma fórmula, e a gente fica esperando que tudo aconteça rapidinho. E aí, por vezes, nós nos decepcionamos, né? E eu falo isso porque estou compartilhando o que vem acontecendo conosco, né? A vida, ela traz altos e baixos e vocês têm que estar preparados para passar por esses momentos. Nos últimos meses, últimas semanas, tem sido de ansiedade, tem sido de angústia, né, de incertezas, porque algumas coisas que a gente planeja, mesmo que a gente coloca em oração, coloca nas mãos de Deus, às vezes elas não acontecem no tempo e na medida que a gente espera. E isso tem sido assim nos últimos dias que nós temos vivenciado. É fácil? Não é fácil, por mais que a gente tenha buscado, crescido muito espiritualmente, crescido muito emocionalmente, crescido muito como família. Essas aflições, elas chegam até a gente, né? Se nós vamos buscarmos questões de grandes homens de Deus passaram por situações assim. Eu quero citar uma passagem bíblica, mas se a gente for buscar, temos vários. Por exemplo, Moisés, lá em Números, capítulo 11, versículo 15. Moisés, na época, vivia com o povo se queixando dele, né? 40 anos para atravessar o deserto lá, né? Para chegar à Terra Prometida, né? E o povo reclamando que o povo era escravo no Egito e aí estava reclamando de uma mudança. E Moisés chega ao ponto de dizer o seguinte: se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria esta calamidade. Moisés pede a Deus para que mate. E aí temos tantos outros, temos Paulo que pediu para que, né, teve o profeta Elias também que pediu para que Deus matasse, né, porque ele não estava suportando essa carga. E quem sabe você, assim como eu, às vezes a gente chega por uma pressão assim, a ansiedade, a angústia das coisas acontecerem e parece que nada acontece. E eu quero compartilhar contigo que eu também passo por isso. E essas semanas, né, ultimamente elas têm acontecido. Por quê? Porque as coisas não têm acontecido, principalmente nas questões da minha área de trabalho, como a gente esperava. Por isso que a gente às vezes vai atrás de fórmulas, e eu aqui nos meus vídeos, quando se trata de questões financeiras, eu sempre falo, não é uma fórmula, tem funcionado para mim, pode ser que funcione para você. Mas a gente tem que passar
por isso. E a gente tem que buscar superar isso. E aí que entra a questão da fé, a questão da questão emocional, da questão psicológica, de você poder estar preparado para passar por esses momentos de angústia, de ansiedade, de medo, da depressão, de quem sabe se aproximar mais de Deus, de quem sabe se buscar um auxílio profissional, de um psicólogo, um psiquiatra e se for o caso de medicação. E entender que isso tudo acontece. Às vezes você vem tudo certinho. E aí, lá no meio do caminho, quando você imaginando que as coisas vão acontecer normalmente, vai acontecer bem, acontece algo que vai te tirar do prumo, que vai te tirar do eixo. E aí pode ser um problema familiar, pode ser uma doença, pode ser um problema financeiro, pode ser um casamento, pode ser filho, pode ser o meio social que você vive, pode ser seu emprego, são tantas coisas que te levam a isso. Mas isso é natural, isso vai acontecer. E quando a gente menos espera que às vezes Deus não esteja olhando para nós, Deus está olhando por nós, sim, de tudo isso que está acontecendo, por todas essas situações. É importante que a gente esteja sempre preparado e saber que esse processo vai acontecer. A questão é saber ter a sabedoria para passar por esses momentos. E é isso que você tem que buscar. Isso que você tem que buscar. Né? Ter a sabedoria para poder passar por isso. E tem uma passagem aí, né, que vale a pena, né? Tem a questão de Jó também, né? É uma passagem bíblica. Jó tinha tudo na vida, tudo funcionava direitinho. Até que, certo momento, as coisas não aconteceram mais como ele imaginava, que ele tinha o controle. E às vezes é assim na nossa vida. Nós imaginamos que temos o controle de tudo, mas as coisas não acontecem. E ele passou por essa situação. E tanto é que tem uma passagem lá em Jó 42:2 que diz assim: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então os propósitos que temos para a nossa vida, eles vão acontecer. Mas vão ser no momento certo. A gente tem que ter a consciência da dependência que nós temos de Deus, que Ele vai permitir que a gente passe por situações assim, para que a gente se torne mais forte, para que a gente se torne melhores. E se você está passando por uma situação assim, creia que vai ter resolução sim. Cuide da cabeça, cuide das tuas atitudes, cuide onde você vai buscar a solução, né? Deus cuida de tudo, né? Lá em Salmos 34:7 tem uma passagem que diz assim: o anjo do Senhor é guardião, ele cerca, defende os que o temam. Então não está dizendo que nós não vamos passar por esses problemas. Nós vamos passar. A ansiedade, a depressão, a angústia, o medo, a gente vai passar por isso. Mas se a gente estiver, né, amparados pela força que vem lá de cima, né, certos que isso vai passar. Pode demorar um pouco? Pode. Pode ser difícil? Pode. Né? Pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos? Pode. Pode demorar 10 anos? Pode. É importante a gente entender como a gente vai passar por isso. Então, creia nisso, se fortaleça, busque a tranquilidade, busque a paz, busque o controle emocional, busque sabedoria nas tuas atitudes, nas tuas ações. Né? Não deixe que nada te leve para baixo, tá? Eu tenho alguns vídeos onde eu falo mais detalhadamente sobre a questão de como sair dessas situações. Se quiser, vou deixar no link da descrição aqui e mantenha-se firme aí, tá? Vamos seguir juntos aí. Se te ajudei em alguma coisa, tá? Curta aí, compartilhe, se inscreva no canal, vai ajudar com que a gente chegue até mais pessoas, tá bom? Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.